Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast do Recanto Mãe Divina. Eu sou Cat Ferreira. Eu sou Gabriel Gomes e estamos aqui para mais um episódio do podcast com o nosso querido irmão Frederico Buchner. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Gratidão, gratidão. Que alegria ter você aqui, Fred, nosso querido irmão de jornada, de caminhada. E é isso aí, hoje vamos falar de algo muito especial. Então já quero começar te perguntando e pedindo para você contar um pouquinho da sua história para nós. Com certeza. Então, em 2021, eu tive meu despertar e aí eu comecei a frequentar as cerimônias xamânicas. E aí, na primeira vez que eu fui, assim, eu fiquei encantado, né? Com aquela energia pra cima, né? E lá na casa dos nossos irmãos também, que a gente conhece, Conventina. Sandrão, abraço, Sandrão! Muito citados aqui. Então, Ica, sim. Por sinal, quase todos os podcasts citamos o Sítio Coventina. E aí eu fui, nossa, eu fiquei encantado, né, com a energia, assim, eu tava num momento que eu tava realmente com a energia, né, mais pra baixo, assim, eu tava passando por uns processos bem difíceis na minha vida. E lá parece que eu me encontrei, né, e aí eu fui nesse primeiro ritual, essa cerimônia, e aí eu fiquei encantado com o som dos tambores, assim, da energia. Aí eu fui no segundo, né? Aí no segundo eu já queria tocar os tambores. Aí o pessoal assim, não, mas ó, aqui é o seguinte, os tambores, né, eles são entidades, cada um tem o seu, né? Então, você tem que pedir permissão, né? Você tem que ter o seu, ou você tem que pedir permissão. E aí eu queria tocar, mas todo mundo, cada um tocando o seu, né? Aí eu falei, cara, eu preciso fazer meu tambor. E aí eu resolvi fazer meu tambor. Eu fiz ele também com uma querida amiga nossa, Tati Tambor. Beijão, Tati! E aí eu fiz meu tambor. E aí eu comecei, né, a frequentar as cerimônias e perceber o quanto eu tava tocando ali, né? Eu nem sabia tocar, mas de repente eu sabia tocar do nada. Então eu tava tocando e tava percebendo o quanto aqueles sons estavam ajudando as pessoas nos processos de cura, né? E aí eu falei, olha isso. E aí eu comecei a sentir de continuar, né, nessa jornada aí, né, que foi só o comecinho dela. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a minha conexão com a música, ali foi só um estopim, né? Mas, na verdade, lá desde a minha infância. Então, na época da minha escola, eu estudava, tava acho que era antes do colegial, na entrega idade, né? Mas aí eu tava na escola e aí tinha a fanfarra da escola, né? E aí eu lembro, na época eu morava em São Sebastião, aí tinha a escola, o Colégio Prisma. E aí o diretor, ele incentivava, né, os alunos a participarem da fanfarra. E era muito engraçado, porque a fanfarra, o treino dela, o ensaio, era durante a aula. Então, ficava todo mundo, né, os alunos gostavam de participar da fanfarra, porque você não precisava assistir a aula, e ainda por cima ele dava 2 pontos na média em cada matéria. Mano. E aí eu comecei a participar da fanfarra e eu tocava corneta na época. Aí eu participava daqueles desfiles de 7 de setembro, sabe? Eu adorava. E aí eu comecei a perceber isso, eu não me tocava, né? De que lá atrás eu já tinha esse contato com o som. Aí depois eu comecei a fazer capoeira, aí comecei a tocar berimbau, né? Aí depois eu fui pra faculdade, eu comecei a tocar na bateria da faculdade, eu tocava caixa e tal. E eu falei, nossa, olha isso. E aí depois de um tempo encontrei uns amigos que tocavam didgeridoo, que é um outro instrumento também. E aí eu comecei a entender que eu tinha essa conexão com o som, né? E aí tudo isso lá de trás se juntou com esse despertar meu pra eu seguir nesse caminho que eu tô seguindo, que é do Sound Healing. Uau, que Que incrível! lindo, que lindo. É bem interessante porque desde quando nos conhecemos, né? Eu até brinquei com você um dia. Eu falei, nossa, Fred, mas quando eu te conheci,
Provavelmente eram os primeiros rituais ali, que você estava realmente, né, indo para tocar os tambores, e você já tinha uma baita conexão com os instrumentos. Então, a minha percepção é que você já fazia isso há muito tempo, que você já estava, assim, nesse caminho. E aí, depois você nos contou que foi bem ali que teve um despertar também de você ir buscar uma formação, uma especialização em sound healing. Conta um pouquinho como é que foi esse caminho também. Isso aí, né? Eu comecei a perceber essa conexão que eu tinha com o som, né? E usando ele como instrumentos de cura. E aí eu senti isso, falei, nossa, acho que eu preciso me aprimorar, né? E aí apareceu, eu comecei a pesquisar sobre alguns cursos de Sound Healing. E aqui no Brasil é muito recente ainda, né? Então, tinha poucas opções, né? E aí eu escolhi um curso, né, que foi com o Beto Cragno, lá no Rio de Janeiro, na época. Quer dizer, ele é do Rio de Janeiro, né? O curso foi em Ubatuba. Foi muito legal o curso. Foi tipo um retiro, assim, todo vegano, sabe? E, e aí era sound healing o dia inteiro, né? Você acordava, você tava dormindo, tinha várias casinhas de madeira. E aí o Beto na época falou assim, ó, pessoal, vocês não precisam nem pôr despertador que a gente vai acordar vocês. Eu vou acordar vocês com um gongo. Aí ficou todo mundo olhando pro outro, né? Como assim, acordar com um gongo? Cara, aí você tava dormindo assim, era 6 horas da manhã, tinha que acordar. E você tava dormindo, de repente você só escutava lá no fundo, assim, ó. Pum, tipo um sino. Pum, pum, pum. Não tinha como não acordar, ele ficou uma meia hora tocando. Sabe? Aí você falava, nossa, é muito bom. E aí eu fiz o curso lá, foi maravilhoso. E aí lá eu aprendi as técnicas de sound healing, né? Que aí eu comecei a juntar as técnicas de sound healing com essa minha intuição em relativo ao som, né? E comecei a juntar os dois, percepção de energias, né? De lugares e aí juntei tudo isso, né? E aí me formei em sound healing e comecei a fazer os atendimentos, né? Então hoje faço parcerias em meditações, né? Junto com o sound healing, que é incrível essa combinação. Cacau, né? A gente tem uma Cacau e parceria aqui com Sound o Recanto, Healing. com a Cat, querida, né? E a gente faz bastante cerimônia de cacau com Sound Healing, que também é uma combinação incrível, né? O cacau traz a abertura do chakra cardíaco, né? E aí vem um som, e aí As complementa, vibrações. né? Ai, na verdade, eu já quero te fazer uma pergunta antes de você aprofundar, né, um pouquinho mais. Para quem não conhece, quem está nos ouvindo aqui, porque é isso, muitas pessoas que estão ouvindo, assistindo o podcast do Recanto Mãe Divina, são pessoas que estão adentrando nesse caminho de autoconhecimento, de busca, ou pessoas que já estão nesse caminho, mas é porque são tantas práticas, tantas ferramentas, que às vezes muitas delas são desconhecidas. Então, explica para nós um pouquinho, Fred, o que que é o Sound Healing, como é que tudo isso surgiu, tudo bem, né, que você já foi aprofundar, buscar, já teve essa conexão, já resgatou até que estava conectado aí com a tua infância, a tua adolescência. Mas para quem não conhece, o que é o Sound Healing? E é uma palavra até moderna, né? É, é uma palavra é, mais moderna, né? Que na verdade, o sound healing, ele é usado já há milênios, né? Só que não tinha esse nome. Então, que é o sound healing, né? São técnicas que são usadas em várias culturas, né? Tem lá na China, tem no Oriente, no Ocidente, tem em todos os lugares tem algum tipo de sound healing, só que é milenar. Então, antigamente não se dava esse nome, mas sabia que poderia usar certos instrumentos para poder utilizar como instrumentos de cura, né? Lá na Índia tem muito também. Então, mas o que é o sound healing, né? Sound healing, que é a terapia do som. Começar falando sobre o som, né? O som, eles são frequências, né? São ondas vibratórias que caminham pelo ar, né? E essas ondas caminhando pelo ar é energia, né? Então, e o som, nós somos compostos de 70% de água, né? Então, quando de alguma forma, algum elemento produz alguma vibração, essa vibração é o som, né? E aí essa vibração caminha pelo ar e chega na gente, que a gente é praticamente água. E o som, né, essas vibrações,
ele caminha 10 vezes mais rápido na água do que no ar. Então, assim, nós somos uma esponja de som, né, de vibrações. Então, o Sound Healing, ele consegue trazer essas frequências, né, que às vezes a gente está precisando para poder ajudar no nosso processo de cura. E aí, essas frequências começam a vibrar as moléculas da água, na mesma frequência que você está vindo de fora, né? Das nossas células Nossas começam células, a... que nós somos água, né? Então, Mais de 80% do nosso corpo é composto de água, então imagina, né? Quando nós escutamos um som, acho que isso é bem interessante. Qualquer tipo de vibração que nós ouvimos, nós sentimos no nosso corpo. O coração sente, a respiração. Tem pessoas que arrepiam quando ouvem algum tipo de som, uma música que traz uma memória de algo que já viveu em algum momento. Então é muito rico, é muito profundo, como você trouxe. É ancestral, é algo que há milhares de anos, há milênios é utilizado e que hoje talvez foi sintetizado numa técnica, num processo, vamos dizer assim, num passo a passo, alguns instrumentos que auxiliam de uma forma ou de outra. E aí essa palavra que vem como o sound healing. Qual é o significado da palavra em si, para quem não conhece, e o que é a terapia do som? então, Sound Healing, né? É um termo em inglês, né? Na verdade, aqui no Brasil é terapia do som, né? Mas Sound Healing a gente pode entender como sound é som e healing é cura, né? Ou seja, a cura através do som. Então, esse é o significado da palavra, né? E o que seria a terapia do som, né? É uma forma de você a trabalhar com pessoas, né? Usando o som. Então, você pode faz um atendimento, conversa com as pessoas, né? E percebe o que você pode fazer em relação a frequências que aquela pessoa está precisando para você poder fazer e ajudar ela no processo dela. Então, muitas vezes tem frequências que tem vezes que você tem que aterrar mais a pessoa, entendeu? Tem vezes que você tem que expandir mais, então fazer relaxamento, né? Porque a terapia do som tem muitos benefícios. Tem benefícios para depressão, então quadro de depressão, né? Estresse, ansiedade. Então ajuda muito nesses casos, né? E são atendimentos que podem ser feitos com constância. Então, se de repente, né, você está com um certo tipo de dificuldade na sua vida, questões, o som pode te ajudar, né? Hoje em dia, estão começando a ter mais estudos sobre o som, que não tinha antigamente, né? No passado, na ancestralidade, não se fazia estudos, né? Eram Só tocava. práticas. Hoje a gente tem a tecnologia que faz os estudos. Então tem muitos estudos lá fora sobre o som, o que o som faz com a gente, né? Inclusive tem muitas matérias, muitos artigos científicos já mostrando, com estudos de faculdade, mostrando na prática, né, o que o som faz com a gente, né? Porque o som ele é físico, né? Só que ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar o físico, ele também consegue trabalhar o espírito, o mental, né? Então, tem, por exemplo, tem estudos que eu lembro do último estudo que eu dei uma olhada, né? Que era sobre bebês prematuros que tinha numa cidade, lá no país, na Europa. E aí tinha uma média de 60 bebês prematuros que nasciam por ano, né? E eles não sabiam o que fazer para poder melhorar isso. E aí eles introduziram o Sound Healing. Então, quando a criança nascia, aí eles usavam o Sound Healing durante o tempo da criança até dar o tempo certo. Na incubadora? Isso. Sabe que talvez aquele ruído branco, né? Já vi alguns estudos que tinha sobre isso também. Sobre como se fosse o som, né, que a criança está recebendo ali dentro da barriga da mãe para ser postergado, mesmo depois de ter nascido, né, para promover ali um acolhimento ainda por um período maior. Assim como a vibração do tambor, quando vamos fazer algum tipo de meditação ou mesmo de regressão, para voltar a esse momento do útero, essa fase intrauterina, utilizamos a batida do coração do tambor.
Então, olha como é interessante pegar isso e levar para um contexto científico e de uma melhora concreta ali para esses bebezinhos que provavelmente, como nascem prematuros, se desvinculam, o desvincular da mãe é muito cedo. Então, muitos bebês acabam não sobrevivendo, não por falta de cuidados, mas às vezes por falta realmente ali desse acolhimento, desse amor, desse carinho, porque às vezes a própria mãe não pode ter muito contato. Então, olha que legal saber que a ferramenta do Sound Healing também é utilizada nesse contexto. Em cima do que o Fred trouxe da água, tem alguns estudos, né, científicos também sobre as moléculas, de como elas recebem certas vibrações. Posso até colocar na descrição aqui do vídeo, do podcast, alguns estudos que eu utilizo também em alguns cursos sobre isso, né? Como a molécula da água recebe certas vibrações. E aí tem um vídeo, tem um cientista japonês, que ele traz isso desde a década de 90 também. Então tem a ver com essa absorção aí do nosso corpo, né? Com essas frequências que você trouxe. Que é muito Eu me rico. lembro também, falando disso, Fred, que uma vez nós fomos a Cunha e lá tem uma pousada que eles têm uma plantação de oliveira. Uma plantação ainda jovem, mas já é uma plantação assim com muitos pés de oliveira. E aí foi bem interessante, porque quando nós chegamos, nós já começamos a ouvir uma música clássica. Uhum. E aí nós olhamos um pro outro, música clássica, é? Porque lá é no meio do mato, mesmo é uma delícia. Pra quem conhece Cunha, no meio de uma montanha, é muito gostoso. É o Olivário o nome do É lugar. Olivário. E aí nós perguntamos, e essa frequência? Ah, é porque as oliveiras recebem, vão se desenvolver muito melhor com esse tipo de frequência. Então, a cada espaço existia uma caixinha de som e que 24 horas ficava tocando essa música clássica. Várias frequências, Beethoven, Mozart. Então, era muito interessante. E é gostoso, porque além de você estar no meio da natureza, no meio de um olivário, eu particularmente nunca tinha visto uma plantação Muito de bonito. oliveiras. Então, foi muito interessante. Eles contando a história, o motivo, os estudos. Depois eu fui ver e realmente tem muitos estudos que realmente colocam ali frequências, vibrações e músicas. Por quê? Porque cada planta também tem a sua frequência. Recentemente eu vi um estudo da frequência do som de um cacaueiro, de um fruto de cacau. É incrível porque é os batimentos cardíacos. É a frequência dos batimentos cardíacos. Tem dos cogumelos também, que a gente acaba vendo muito pelo Instagram, de um pesquisador que coloca lá os fios nos Que é cogumelos psicodélico, né? e vê as frequências ali dos cogumelos, sintetiza e vira uma música. Ele tem um álbum no Spotify Que também. Eu posso legal! colocar na descrição também. Muito legal esse estudo É. das E plantas. que é isso, né? Tudo, na verdade, assim, tudo tem uma vibração, né? Até, por exemplo, uma pedra que é estática, ela tem uma vibração ali. Então, tudo emite vibração, tudo tem um som, né? Então, depende, a gente não tem a capacidade de escutar tudo, a gente tem uma limitação, né? Nossos ouvidos. Então, tem frequências que a gente não escuta, então, tudo tá emitindo frequência, né? E isso pode chegar na gente. Então, tem casos, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tá doente de alguma questão lá no estômago, né, no fígado, por exemplo. Vendo questões assim vibracionais, o corpo dela tá numa frequência, né? A gente pensa, o cérebro gera umas frequências, o coração tá numa frequência também, 60 batimentos por segundo, a média, né? Aí a frequência do corpo não tá ressoando com a frequência do órgão. E aí, ou seja, o órgão tá doente. E aí é uma frequência, ele tá ali vibrando, todos os órgãos têm uma frequência. Então você pode usar o Sound Healing para poder ajudar nos processos de melhoria da vibração desse órgão, que aí você vai restabelecer, né? O Sound Healing trabalha com energias, então ele trabalha dos chakras, né? Então você consegue fazer esse trabalho, é físico. E é bem interessante que adentrando nessa frequência dos sons, eu me recordei que o meu despertar da consciência, onde eu tive aquele uau, aquele vislumbre de que a vida, o mundo, o universo era muito mais do que aquela realidade que eu vivia, foi através das frequências do som, através
das vibrações e sentir essas vibrações no corpo, sentir as células, o corpo arrepiando a partir de uma frequência. E é muito incrível, porque eu também sempre tive muita conexão com a música, com o som, com os toques. E quando nós nos conhecemos também, o Gabs, na primeira experiência dele com a ayahuasca, eu nunca me esqueço. De repente ele estava lá na força e a pessoa que estava conduzindo chegou na frente dele e entregou para ele um tambor, Tava um lembrando disso agora. Cherokee. E na hora, eu estava presente, porque eu estava do lado dele, eu vi toda a cena. Na hora, ele começou a tocar na frequência exata da música. Foi muito incrível. Foi a primeira vez que eu tive contato com o tambor xamânico. Da Tati. Era um Cherokee. E é interessante como estamos realizando eventos e cerimônias nesse contexto xamânico e trazemos alguns instrumentos, né? O Fred traz muitos instrumentos aqui, eu acabo utilizando os instrumentos mais tradicionais, o tambor, a maraca, e tem pessoas que se encantam com a frequência daquele instrumento, com a batida do tambor, né? Com o chacoalhar ali do maracá. Então, o quanto alguns instrumentos muito antigos, né, ancestrais, eles trazem uma conexão muito profunda assim conosco. Então, olha como essas frequências estão enraizadas aí no nosso DNA e a gente se encanta com certas frequências. Quantos relatos de pessoas que, ao ouvir algum tipo de frequência, algum tipo de som, aquilo abre um processo, ela adentra mais profundamente, ou vem uma memória. Então, pensando nisso, foi bem interessante, porque eu acredito que é aí que se afinou mais a nossa conexão, há praticamente 2 anos atrás, quando nós fomos inaugurar o Recanto Mãe Divina, e já inauguramos praticamente com um day retiro, ou seja, convidando pessoas para estar conosco, e eu dou as aulas de yoga, eu sempre gosto de colocar os mantras, as frequências, mas nada como ter isso ao vivo. E aí, quando veio essa sensação, essa ideia, e a primeira pessoa que veio à minha mente foi, eu lembro de falar pro Gabs, amor, vamos convidar o Fred para estar conosco? E aí ele, uau, vai ser incrível. Então eu me lembro, assim, esse foi talvez a nossa primeira parceria, de fato, né, de te convidar para que nós fizemos juntos essa prática, essa abertura da inauguração do Recanto Mãe Divina, e as pessoas ficaram fascinadas com o didgeridoo, com... Nossa, foi muito lindo! Nesse dia teve didgeridoo, handpan e Handpan. spirit box ao mesmo tempo. Lembra disso? Exatamente, temos o vídeo. Para quem está conhecendo o Fred agora, ele tem uma infinidade de instrumentos e cada vez mais vai chegando mais instrumentos, mas é uma coisa que a gente acaba conversando muito, né, irmão? Que tem certos instrumentos que combinam com essa linha de trabalho. Esses outros instrumentos combinam com essa linha. Aqui são os metais, aqui tem uma pegada mais tribal, que tem o didgeridoo, tambor ou alguma flauta. Então, olha que interessante as possibilidades que você tem de ir equalizando e combinando esses instrumentos que você utiliza, né? E sabe que é engraçado, assim, são instrumentos de tipos diferentes, né? Instrumentos egípcios, instrumentos indianos, instrumentos indígenas, instrumentos norte-americanos. Mas eles se combinam, né? Tem como se fosse cada um se combina entre os grupos, né? Só que eu consigo fazer a mesclagem deles. Então, tipo, os instrumentos egípcios em músicas indígenas, sabe? Eu consigo fazer essa mesclagem e fica muito bom, né? A gente também tá vem na tradição, né? Por exemplo, pega uma cerimônia indígena, né? Que tá lá o pessoal tocando o som indígena. No E aí violão. entra com um instrumento diferente que não é um instrumento indígena. Normalmente não fica bom, mas se você entender ali que frequência que você pode colocar ali para completar aquele som, vai combinar. Entendeu? Então aí eu consigo colocar uns instrumentos diferentes, assim, que não Daí sejam... acredito que entra uma coisa muito especial, que é o que eu já ia te perguntar. Os dons.
Cada um de nós temos os nossos dons. Pessoas têm múltiplos dons, pessoas têm alguns dons. Então, para quem já teve a oportunidade de receber uma sessão de sound healing, de participar de uma cerimônia com a medicina do cacau, de tantas que já fizemos juntos, que é realmente uma combinação perfeita, ou de outros momentos que você também compartilhou sound healing, cerimônias com as medicinas da floresta, por exemplo, pôde sentir não somente a frequência do som, mas também o seu dom, da combinação, da sua energia, da sua frequência. Eu acredito que isso também conta muito. Os instrumentos por si só têm as suas frequências. Mas quando você tem o conhecimento e além, você resgata essa sabedoria interna, que é inata e que é sua, porque é muito lindo ver você pegando um instrumento que você nunca tocou e você já tá lá tocando e se conectando e propagando isso, então as pessoas também sentem. Então a minha pergunta para você é, você consegue perceber esse seu dom? Como é isso para você? Eu tenho uma certa resistência de querer enxergar, às vezes, sabe? Tipo, talvez por causa da sociedade mesmo, de tipo, você é essa pessoa, sabe, lá atrás, né? E aí, tipo, eu hoje enxergar, assim, que eu tenho um dom com a música, sendo que tudo que eu passei na minha vida, pra formação, você tem que ser, sabe? Não é que tem que ser, mas pra sociedade você tem que ter aquele padrão, assim, e ser um sound healer não tá nos padrões da sociedade, Tem a entendeu? ver com criatividade, com expressão. E eu passei muitos anos, né, nessa questão da sociedade aí. De repente, né, me ver como sound healer e ter um dom com as frequências, né, de conseguir captar as frequências que tá faltando, então, ainda eu tenho essa questão comigo, eu comigo mesmo, né, mas eu já entendo que eu realmente tenho alguma questão com as frequências, né, de conseguir captar mesmo, então às vezes eu vou fazer um trabalho num lugar com cacau, né? Assim como o último que a gente fez, foi lindo, maravilhoso. E aí eu consigo, né, perceber as energias do ambiente, que tipo de frequência eu posso colocar ali para elevar a energia ali tá muito baixa, levar, o pessoal precisa dançar, vamos fazer um som para cima para dançar. Então eu consigo perceber isso, né? Não sei, é, é, é difícil explicar uma coisa que parece que eu sou um canal, sabe? Só vem. Então, às vezes, eu já teve vezes de eu estar em casa e sentir ó, preciso. É uma flauta dupla afinada em mi. E aí eu falei, caramba, né? Como assim? E aí eu, né, canalizei, materializei. E quando chegou, é o que você falou. Chegou um instrumento, eu já pego, de repente já sai, tá saindo o som, entendeu? Porque realmente aí eu comecei a entender que tem esse dom aí que eu preciso enxergar mais. Uma forma de confirmar são os depoimentos. Sim. Exatamente. E aí, querida, é muito interessante porque essa questão social, o quanto cada um de nós, em dimensões diferentes, estamos presos a esse inconsciente coletivo, a esse social, a essas crenças, a esses medos, a esses estereótipos. Você é esse, você estudou para isso, você faz isso. Como é que você pode se expressar através do som? Como é que você pode ter criatividade através do som? Como é que você pode auxiliar uma pessoa no seu processo de desenvolvimento através de um instrumento de som? Não é? A sociedade muitas vezes diminui isso, mas cabe a cada um de nós que confiamos, que acreditamos e que sentimos que estamos ligados a esse propósito terapêutico, do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, confiar. Se você não confiar, como é que as pessoas vão, né, acessar tudo isso? E olha que bonito, porque como o Gabs falou, cada vez que estamos juntos e que você consegue compartilhar a tua medicina, é incrível. Agora, nossa última experiência também no retiro, eu pude vivenciar, me entreguei lá para viver o Sound Healing e foi assim surreal, surreal, um profundo descanso, uma profunda reconexão, um profundo acesso, as frequências chegando, parecia que uma frequência encaixando na outra, e essa vibração ia elevando, elevando. Então, assim, para quem nunca teve a experiência de vivenciar uma sessão de sound healing, ou experienciar algum evento, alguma cerimônia que tenha essa ferramenta
da terapia do som, fica o convite, porque eu acredito que cada um vai se conectar de uma forma. É interessante quando você leva o didgeridoo, como é um instrumento grande, todo mundo pergunta, Chama a todo mundo atenção. quer Não, né? saber. Quando você tá ali com um handpan, a nave Disco espacial, voador. disco voador, todo mundo também fica curioso. As flautas, as milhares de flautas que você tem, e os outros instrumentos. Então, olha como é bonito, como desperta. E hoje nós vivemos numa sociedade que, por conta da tecnologia, que é um advento maravilhoso, mas também está nos tirando esse lugar da criatividade, do manual, do mais sensível, do mais sutil, da terra. Como é a proposta que nós temos aqui no Recanto Mãe Divina? Vem pra cá, vem se conectar com a terra, com a natureza, com os sons, com as pessoas, porque nós estamos perdendo isso. Então, imagina que o seu trabalho é de resgate de ferramentas ancestrais, dos sons ancestrais e de alguma forma também trazer isso para esse momento presente, para fazer sentido para essas pessoas. E essas pessoas elas conseguem, quem acessa o seu som, a sua medicina, as suas terapias com os instrumentos, consegue elevar a sua vibração. Quantos relatos nós tivemos? Nossa, cheguei de uma forma e uau! Depois desse som, depois dessa vibração, eu sou outra pessoa. Então, olha que bonito. E no carnaval agora, né, teve o retiro do Spa da Alma aqui no Recanto. E teve alguns momentos com sound healing, né, no yoga, de manhã, tanto nos 2 dias, né? E teve um sound healing, só o sound healing, num dia, num momento, Após o que almoço. foi, Sessão de sound healing. que foi esse que você recebeu, né? Foi maravilhoso. E tava um dia lindo, aquele céu azul, a gente tava no gramado, todo mundo deitado, assim, uma brisazinha, tava um dia incrível. E eu lembro que teve uma irmã que tava recebendo sound healing, né? E ela teve um processo muito profundo para ela, né? Ela se expressou pra gente que ela teve uma conexão com o animal de poder dela, olhando para as nuvens, né? Ela estava deitada, de repente ela estava olhando as nuvens e ela começou a ver um monte de leão, tinha um leão enorme, e aí ela relatou pra gente, né, que era o animal de poder dela. E ela ia entender mais o que significava isso para ela, né? Mas a gente tem relatos, né, de experiências muito lindas com som, né? Porque o som ele vai expandir, né? Ele traz a expansão da consciência. Eu lembro de alguns relatos que você compartilhou dos eventos que você realizou em outros locais, de pessoas trazerem que entraram ali num estado ampliado de consciência comparado a alguma experiência com medicinas, plantas de poder, uma expansão assim de consciência muito profunda. Então, a nível sensorial, eu me lembro de você trazer vários relatos. É isso mesmo. Teve uma vivência que eu fiz de sound healing que foi unânime, né? Depois teve a vivência. É engraçado voltar, né? Porque quando você tá expandido, até você voltar, você fica meio perdido, assim, né? Então, parecia que você tava se aterrando. Então, eu fiz o sound healing lá, um grupo. E aí, demorou para as pessoas começarem a voltar, sabe? E aí, depois que voltou, eu abri a roda pra gente ter a roda da palavra, né? Com a medicina da palavra. E aí cada um falou, né, no meio do relato, falou, foi uma experiência como se estivesse consagrando uma medicina no tipo ayahuasca, pela expansão da consciência. Fred, e o que que acontece, então, especificamente, quando nós recebemos o som, a que frequência nós nos elevamos ou nós alcançamos que traz essa possibilidade de acesso parecido ou próximo a estados expansivos de consciência? Quando a gente, no modo normal, né, a gente tá no estado alfa, né? E aí com o sound healing a gente entra no estado teta de consciência, que é o estado de você não tá dormindo, né? Mas você tá ali, né, no estado expandido, né? Você tá consciente do que tá acontecendo, do que você tá escutando, do que você tá sentindo, mas você tá expandido, de olho fechado ali, parece que você tá ali, mas você não tá ali, né? E é um pouquinho mais do que isso daí seria o estado de relaxamento profundo que é dormir, na verdade, né? Então, o sound healing traz a gente para esse estado,
de estado teta, que é quando a gente expande a consciência. Por isso que a gente sente tudo isso, entendeu? E que bonito, porque imagina que hoje vivemos numa sociedade que mal temos tempo para parar e respirar. Então, todas essas práticas, como yoga, contato com a natureza, o próprio sound healing, traz esse resgate de parar, se conectar, respirar, relaxar e deixar essas frequências adentrarem. Vou dar um relato bem interessante que eu tenho utilizado muito as suas músicas que já estão no Spotify, no nos shavassanas, ou mesmo nos processos quando eu estou ali com uma paciente, num processo de meditação, de visualização guiada. Eu tenho colocado por quê? Porque eu sei, obviamente, porque eu amo o seu trabalho e também porque eu sei que essas frequências são alinhadas com o que eu quero, né? O desejo que aquelas pessoas alcancem. Tá bem legal, porque os relatos também são bem bonitos, de pessoas compartilhando, querendo saber, uau, que música é essa? Uma música diferente que você colocou. Então, olha que interessante essa possibilidade das pessoas também poderem acessar, não somente ao vivo, lógico que ao vivo é maravilhoso, não tem muita comparação, mas também ter esse acervo ali disponível no Spotify para que as pessoas possam ter acesso. Isso. E para quem, né, quem tiver interesse, né, no Spotify, Frederico Buchner, né, tem o álbum chamado O Caminho da Noite. É um álbum que eu fiz junto com o Ricardo Severo. E a gente fez um trabalho que foi muito mágico, né? A gente não imaginava que a gente ia ter esse resultado, né? Que no final foi um álbum. Então, a gente se conheceu num ritual de ayahuasca. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Porque eu tinha feito um sound healing no ritual, tinha tocado de didgeridoo e tal. E ele veio conversar comigo, não conhecia ele. E aí eu comecei a conversar com ele e descobri que ele era diretor musical, né? E aí ele me convidou pra gente fazer um trabalho juntos. Eu falei, vamos aí, né? A gente não sabia nem o que ia sair, mas vamos aí, vamos se juntar, vamos ver o que vai dar. E aí ele tem um estúdio na casa dele. Aí eu fui lá pro estúdio, levei aquela monte de instrumentos, cheguei lá no Carro estúdio. lotado. Ainda bem que ele me ajudava pra subir com os instrumentos, porque era muito. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né? Ele tem um trabalho dele de fazer o som, edição de som, né? Ele é diretor musical. Então, eu levei a minha parte, né? Minha medicina, que seria os instrumentos, fazer o som. Aí eu comecei a fazer os sons intuitivos, que é o que eu normalmente faço. E aí juntou o som intuitivo com a técnica dele e a gente saiu esse resultado do álbum, né? O álbum ele é feito ele é remasterizado em 432 Hz, né, que é a frequência universal. E ele tem um estudo assim das músicas, né, a sequência delas, para poder ficar um álbum que seja gostoso de escutar o álbum inteiro, né? Não só ir lá escutar, porque tem álbuns que não que seja pior ou melhor, mas a intenção desse realmente era isso, né? Então a gente fez E tem a pensando dessa forma. história, cada música tem um Tem nome, os traz uma instrumentos história. Os específicos. instrumentos que lembram, trazem aquela frequência, aquela energia. Então, isso também é muito bonito, porque não é simplesmente algo que vocês gravaram e colocaram ali. Tem um estudo, tem uma sequência, uma continuidade, tem uma história por trás. Então, isso é bem bonito. E como é interessante também ver você expandindo. Ah, Nos gratidão. conhecemos há tanto tempo, já estamos aqui juntos, sempre incentivando realmente que você possa levar a sua medicina, que você confie cada vez mais, que é maravilhoso estar na sua presença, estar com os instrumentos, poder tocar, se conectar. O quanto quando nós estamos aqui juntos nas nossas jams e cada um pega um instrumento e a magia vai acontecendo e nós ficamos 1, 2, 3, 4, 5 horas, nem vê a hora passar, cada um compondo ali com um instrumento, então isso também é muito bonito. E deixar aqui aberto, né? Caso alguém que esteja ouvindo, seja um professor de yoga, uma professora de yoga, tenha um espaço e queira também uma guardiã da medicina do cacau e queira
levar você junto para compartilhar dessa medicina, eu assino embaixo, porque é maravilhoso. Inclusive, eu brinco com o Fred, que ele não tem a mínima obrigação de estar aqui nas nossas vivências, mas quando ele não está, faz muita falta. Ah, eu faço questão. Porque é tão gostoso, é tão maravilhoso, muda realmente a vibração, muda ali a frequência, esse contato ativa muito, eu sinto assim, aguça muito a criatividade, você ouvir, você afinar também o seu ouvido para as frequências, para os ritmos, e isso, obviamente, que vai trazendo o quê? Um equilíbrio interno também. Essa conexão com o ritmo de fora de um instrumento também nos conecta ao nosso ritmo interno, aos nossos batimentos cardíacos, à nossa respiração, à frequência dos nossos órgãos, do nosso ser. Então é um estudo realmente muito amplo e que talvez ficaríamos aqui horas falando. É interessante o quanto o Fred ele agrega muito quando a gente está em alguma cerimônia, alguma vivência, seja o cacau, seja as medicinas da floresta, né? Quando traz uma flauta ali no pequeno intervalo, quando traz um handpan em algum momento específico, quando a gente está na fogueira, traz o didgeridoo. Então, complementa muito a experiência, preenche muito, não só o silêncio que a gente tem em alguns intervalos, mas o quanto as pessoas conseguem perceber que aquelas frequências ali podem abrir alguma coisa no processo dela, da experiência dela, da vivência dela. Eu gosto muito desse, o quanto o Fred compõe, né, uma cerimônia, uma vivência, trazendo aí uma flauta, uma tigela, um, algum outro instrumento para complementar mesmo. O som, né, que eu trago é isso, né? Eu, eu percebo, né, tá tocando uma música, eu de repente tem um intervalo, né, tem um intervalo de repente de uma cerimônia, que tipo de energia que tá naquele momento ali para poder trazer um instrumento que vai trazer uma frequência para poder manter aquela energia, né, não mudar, porque às vezes tá uma energia se muda numa cerimônia, né, onde as pessoas estão nos seus processos, isso pode atrapalhar, né? Então é importante ter essa sensibilidade assim também de saber o que colocar e aonde, né? Que, por exemplo, para você tocar um instrumento, isso eu aprendi, né? Eu passei por isso, né? Por isso que eu vou compartilhar. Então, a gente vem muito da sociedade julgadora, né? Então, às vezes você até tem vontade de tocar um instrumento, mas você vai pegar lá o violão, aí você vai, a hora que você tenta tocar o primeiro, assim, sai aquele som, você fala, não, não sou para tocar violão. Porque tem um monte de julgamento ali na sua mente, sabe? Tipo, tá Comparação. errado e. Não, comparação, não sei quem toca muito e tal. Não, então você tem que olhar pra você, né? Você vai aprender a tocar aquele instrumento. Então, esquece o julgamento. Por quê? Primeiro, você não sabe nem como é que toca ele. Então, primeiro você vai errar, 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 até começar a dar um acerto. Aí você vai errar mais algumas vezes, aí você já dá outro acerto. Aí os acertos vão começar a ficar, né, com uma constância maior. Então você já vai estar entendendo a conexão que você tem com o instrumento, né? O que aquele instrumento vai te trazer, que frequências, entendeu? Então, tudo isso é um processo, né? Até a gente tirar aquelas cascas que a gente tem de, eu vou tocar, vai estar tudo errado, né? E porque quando a gente vem com esse pensamento, realmente a gente fica travado. E a gente não consegue evoluir, porque a gente tá com aquele julgamento ali. E pegando o gancho com o que você está trazendo agora, relacionando o som ao autoconhecimento, a esse olhar mesmo disruptivo do que é certo e errado, e essa permissão para se conectar, foi muito do que você trouxe no primeiro workshop de Sound Healing que você compartilhou aqui. Os depoimentos também foram muito nessa linha, das pessoas poderem se conectar com os instrumentos, delas receberem, delas aplicarem um instrumento, um som, um sound healing nas outras. Então, quão sutil é isso, mas ao mesmo tempo quão grandioso. Quantos de nós às vezes morre de vontade de tocar um instrumento, tocar um tambor, por exemplo, mas morre de medo de errar. Tem vontade de tocar uma tigela tibetana, mas ai meu Deus, será que vai quebrar? Eu posso fazer isso? Então eu achei tão maravilhoso a experiência que nós tivemos aqui do primeiro workshop, onde as pessoas puderam experimentar a sua vastidão de instrumentos, se conectar com eles, poder sentir. E aí foi tão maravilhoso o primeiro, que teremos o segundo, é isso? Isso mesmo, né? No dia
2 de março, né, mês que vem, comecinho do mês que vem, aqui no Recanto Mãe Divina, em Campo Limpo Paulista, às 8h30 da manhã, né, vai ter Segundo, segundo workshop de introdução ao Sound Healing, né, e com certeza as pessoas que sentirem de estar, né, no workshop vão ter uma troca muito rica, né, que eu vou passar muitos conhecimentos de Sound Healing, né? Vai ter esse contato, né, com os instrumentos. Então, muitas pessoas têm interesse, mas às vezes não tem um instrumento, quer, né, ter um contato, quer ver se é isso mesmo. Então, aqui vai ter oportunidade de poder ter esse contato, né? Tem uma vastidão de instrumentos, né, de etnias diferentes, que eu vou estar mostrando, as pessoas vão estar podendo tocar, né? Eu vou explicar um pouco sobre cada um deles. E além disso, também vão ter vivências, né, de Sound Healing. E vivências em grupo e vivências em individual. Então, eu vou trazer o Sound Healing, né, porque às vezes a pessoa tem interesse de Sound Healing, mas ainda nunca recebeu o Sound Healing, né? Sabe como é que é, mas nunca recebeu. Então, para ela receber, para poder saber o que que ela vai transmitir, né, ali para quem não estiver fazendo Sound Healing. E é voltado para quem tem interesse, curiosidade de se conectar com o som, mas também para professores de yoga, terapeutas, pessoas que de alguma forma cuidam de outras pessoas, pessoas da área da saúde, já é utilizado também hoje dentro da área da saúde, os sons, as frequências. Já temos relatos de hospitais, de clínicas, de locais que colocam realmente as frequências determinadas para auxiliar, como estávamos falando anteriormente, no próprio processo de regeneração do corpo físico, da mente, das emoções, do campo espiritual. Então, realmente é voltado aí para quem tiver interesse em se conectar, seja para si, seja também para compartilhar de alguma forma com outras pessoas, tendo ali os primeiros contatos, os primeiros acessos. Tudo bem que é um workshop, não é uma formação, mas é esse contato, é sentir se faz, né, se conecta realmente ali com a pessoa. E, como eu falei, é unânime, não tem uma pessoa que acessa a terapia do som, sound healing, que não se apaixona, porque é maravilhoso. E como são muitos instrumentos, às vezes um não ressoa tanto, mas o outro toca a alma, o coração. era isso que eu ia comentar. É muito interessante o Fred trazendo esse passo a passo, esse primeiro contato, o que você sentiu, o que você experienciou. Talvez essa pessoa nunca viu esse instrumento, nunca recebeu essa vibração. Então é muito interessante essa oportunidade de ter esse primeiro contato com você, trocando, né, aprendendo. Uma experiência muito rica. Terá instrumentos de todos os lugares, inclusive do Egito, porque nós trouxemos instrumento do Egito. Trouxemos. Foi uma aventura, Uma né? E aventura! contamos no episódio sobre a viagem ao Exato, Egito. no episódio A Viagem sobre o Egito, comigo, com o Fred e a Diana, nós falamos um pouquinho mais, damos muita risada também, porque foi muito sonhar. Então, se você não ouviu esse podcast, corre lá depois que acabar esse e ouça, porque ali também o Fred traz algumas histórias de como foi para você se conectar ali com os instrumentos. E falando em instrumentos, que tal trazer um pouquinho dos instrumentos que você trouxe aqui hoje para compartilhar Quais conosco? você trouxe aqui? Tá. Hoje eu trouxe uma taça tibetana, né? Que ela é feita de 7 metais. Vou ver aqui. Ó, Para uma quem tá taça, né? assistindo, dá Ela para é. ver aqui na câmera, quem tá só ouvindo, Acho corre que lá depois para depois, assistir. falar mais sobre os instrumentos, eu falo no workshop. Mas aqui Hoje só eu uma vou trazer, palhinha. vou trazer a medicina mesmo, que é o som, né? Aqui é a taça tibetana, esse daqui é um Shruti Box, né? Que é um instrumento indiano. Ele é muito usado para mantras, né? Você consegue ajustar a nota dele, qual nota que vai fazer. Tipo uma sanfona, né? Eu vou tocar ele aqui, vou usar ele hoje aqui. E tem também essa flauta, que é uma flauta, chama flauta NAF, né? NAF é a abreviação de Native American Flute, que é flauta nativa americana, que é o tipo dela. Então essa é uma flauta do tipo nativo americano.
ela é uma flauta dupla, tem 2 buracos, né? E ela é afinada em Mi. Ela é uma flauta na força do lobo, né? Tem uns lobos aqui. Dois 2 lobos. lobos. E ela tem um som que é um som mais introspectivo mesmo, né? Então, eu tô trazendo esses instrumentos que eu pretendo trazer pra gente aqui um som, pra gente sentir um pouco dessa medicina do som, né? Através dessas vibrações diferentes e bem introspectivas. Uau, incrível. É que vocês não têm noção. Quem já viu o Fred com os instrumentos? Você tem a conta de quantos instrumentos você tem? Ou você já perdeu a conta? Eu já perdi a conta já. A última vez que eu contei, acho que tinha 30 e mais de 35. Quando cabia na mochila, ele conseguia contar. Quando não coube mais na mochila e precisou comprar um carro, e aí não perdeu a conta. Mas é muito incrível, porque quando você monta, as pessoas se apaixonam, porque tem desde instrumentos pequenininhos, como o pin, desde instrumentos enormes, o kailane, os tambores, né? O Derbaque, o derbaque, que é Didi. grande, o didi. Realmente, é muito essa conexão dessas etnias maravilhosas. Arrou. Então eu vou trazer aqui o Shurit. Então eu vou trazer essas frequências, né? E vamos nos centrar agora, né? Vamos fechar os olhos. Inspira lentamente, profundamente. Expira suavemente. Receba essas frequências curativas.
Gratidão por poder compartilhar essa medicina com vocês todos. Oh, Arrou, já foi pra mano. Nárnia aqui. Quero agradecer, querido, por você sempre compartilhar conosco da tua medicina, do teu servir, sempre estar aqui nos apoiando, nos auxiliando, ajudando também a materializar os eventos, as vivências. Então, nossa mais profunda gratidão. E para fecharmos, então, nosso lindo podcast, porque é isso, ficaríamos aqui horas conversando. Eu quero te fazer uma pergunta, né? O que você acredita sobre a vida? Essa pergunta é profunda, hein? O que eu acredito sobre a vida? Eu acho que nós somos poeiras estelar e nós viemos aqui para evoluir, né? Então, todos nós aqui estamos aqui encarnados com o propósito de a gente buscar a nossa evolução, cada um com a sua, todos evoluindo junto. Eu acredito que esse é o propósito da vida. Arrou. E que os sons possam sempre elevar essas vibrações, hein, pra gente evoluir. E para quem está nos ouvindo nesse momento, como pode acessar e conhecer um pouco mais do seu trabalho, Fred? Tá, então as redes sociais, né? Eu tenho o Instagram e @Frederico Buchner, né? Meu nome, todo mundo me conhece como Fred Buchner, mas meu Instagram é @Frederico, né? Frederico meu nome, é isso aí mesmo. Vamos deixar na descrição, não vai ter erro. Beleza. E gratidão, né? Gratidão por vocês, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco sobre minha história, né? Minha medicina do som. Gratidão por vocês serem tão acolhedores, né? São tão incríveis. Eu admiro muito vocês, tenho muito respeito, muito amor por vocês. Amo vocês demais. Irmão, gratidão de coração, sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua medicina, do seu trabalho. É sempre uma honra estarmos juntos e que esses encontros possam acontecer muitas e muitas vezes. Gratidão. Arrou. Como aqui compartilhamos, o Recanto Mãe Divina é um local de cultivo das boas relações. Então, ter você conosco, meu amigo, é sempre um presente, é sempre uma honra, gratidão por todo o seu apoio, por toda a sua ajuda, por também fazer com que os nossos trabalhos, as nossas vivências aconteçam. Então, é sempre muito especial ter você aqui. E caso quem está ouvindo esse podcast gostou, se identificou e acredita que alguém possa gostar também, compartilhe e aproveite para ouvir os outros episódios que estão incríveis, com histórias maravilhosas de pessoas surreais, assim como o Fred. Então, esperamos você no próximo episódio. Tchau, tchau! Até o próximo episódio!